parte que vai ser impactada. Então vamos lá. Já estamos rindo, né? Sorrindo. Bem-vindas ao nosso Bem-vindas, cast Mulheres para. mulheres. A gente tem conversado, né, Thalita, há alguns dias e Mas vamos nasceu, primeiro se né? apresentar, né? Eu sou a Thalita. Sim. E eu sou a Bianca. A gente se conheceu numa formação, né? Numa Sou formação uma da formação no metodologia Brasil. Eu no moro em Brasil. Londres. A Exatamente. Bianca, e a Olha, Bianca mora onde, Bianca? eu moro em Portugal e você mora na Na Inglaterra, em Inglaterra. Londres. Isso. Engraçado que o nosso primeiro contato nem foi na formação em si. Eu entrei em contato com você para saber se a gente podia pegar carona uma com a outra, né? Que eu sou dessas, Foi, né? foi. De já fazer contato antes de começar as coisas. Foi, você entrou em contato comigo, tipo, para a gente combinar carona e tudo. E aí eu lembro, né, que eu tava te procurando quando começou a formação, tava meio que te procurando. Eu falei, nossa, quem é a Bianca, né? Preciso saber quem é. Mas ficou, né? Aí de repente, numa das, acho que não sei se foi quando a gente foi se apresentar, todo mundo, aí de repente, lá do outro lado eu vi a Bianca, eu falei, ahá! É a Bianca! Eu preciso ir lá falar com ela. E foi amor a primeiro contato, né? Foi. A sinergia bateu e é muito incrível como é semelhante atrai semelhante, né? É muito incrível, porque depois que a gente começou a conversar, e até por isso que veio, né, esse projeto, né, de mulheres para mulheres, o quanto a gente tem de coisas comuns nas nossas vidas em todas as áreas, É, né? e acho que também a nossa conexão foi, assim, uma das, né, conexões que a gente teve foi pelo fato também da gente morar na Europa, eu e você, daquele Sim, grupo, né, que estava lá, só eu e você exato. que moramos fora do Brasil. Eu tinha ido para lá para fazer esse curso e mais algumas outras coisas. Você já estava lá no Brasil faz um tempinho visitando sua família e etc, e fazendo outras coisas. E mas é diferente, né? Assim, morar fora do Brasil, né? É As dificuldades diferente. são outras dificuldades. é, a mentalidade que a gente tem que ajustar um pouquinho para quem mora na Europa. Então, acho que a gente também se uniu e se conectou nisso, né? E querer Sim. fazer um trabalho aqui na Europa com as imigrantes brasileiras, enfim, pessoas que falam da língua portuguesa também, que estão aqui na Europa e que precisam daquele apoio, né? Que está longe de casa. Tá longe de casa e escutar essa palavra de apoio, sentir-se acolhida, sentir que você pertence a um grupo que te entende com a sua língua, né? Porque eu lembro que uma vez eu fui tentar falar com uma pessoa que falava inglês. Ai, é gostoso quando a gente faz as coisas da nossa maneira, do nosso jeitinho e do nosso modo. E aí você fala diz way, 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 way. É tudo igual. E você fala, meu Deus, como é que eu me comunico para ser essa coisa romântica igual a gente fala no Brasil, né? É, a gente vai aprendendo. É assim, né? É muito, da minha experiência morando fora, assim, e também em outra língua, né? É muito do se abrir, né? De você se abrir para uma nova experiência e você sair da sua zona de conforto. Se você decidiu sair do Brasil, não importa qual seja a razão, né? É realmente estar disposto e aberto a, a, a viver aquela nova cultura, né? E para mim, na minha história, quando eu decidi me abrir para uma outra oportunidade, para outras coisas, deixar os perfeccionismos de lado, né? As coisas começaram a acontecer para mim. Sim, e assim, eu vou colocar mais um verbo aí no meio, que você falou de estar disposto, estar aberto, né? Na verdade, é mais uma colocação, não um verbo, mas se permitir, né? Eu tava até falando contigo um tempo antes, de como nós não nos permitimos de maneira, de maneira inconsciente, porque
para eu sair de Portugal, para eu sair de Portugal, não, para eu vir para Portugal, eu estava com uma filha que tinha acabado de ter um bebê, o meu netinho tinha 6 meses, tinha um filho de 16 anos que dependia total e completamente de mim, e tinha um filho que estava casado, né, mas sem filhos, e eu me permiti até decepcionar, sabe? As pessoas, porque muitas pessoas falaram: Nossa, Bianca, agora que você está no auge da sua carreira profissional, nossa, Bianca, você vai abandonar a sua família. Ai, sua filha que agora que sua filha precisa tanto de você. E eu acho que muita gente que está na Europa ou está fora do seu país vai se identificar com isso, porque são coisas que a gente ouve. Como você tem coragem? Então, se permita, mas se permita, principalmente nesse momento, ser quem você é. Se permita ter uma vida abundante. Se permita a estar disposto a se permitir. É seguir o coração, né? Porque vai ter muita gente que não vai entender, porque não está na mesma situação, não tem a sua história de vida. Então, às vezes, a gente se preocupa muito também com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. E não é que eles estão assim, muita gente pode ser que não esteja ali para ajudar, mas outros estão para ajudar. São pessoas que nos amam, mas que não entendem, o porquê, né, dessa Exato. decisão, ficam preocupados com a gente. Eu já entendi, comecei a entender, conforme a jornada vai seguindo de autoconhecimento, a gente começa a ver as coisas de uma outra percepção, né, de um outro ângulo. Então, não é porque as pessoas querem o nosso mal, não é isso. As Não, nossas famílias e tudo, é porque simplesmente não entendem, não tiveram essa experiência, não estão na nossa pele. Então, vão mesmo achar, falar, nossa, mas como assim, né? Você vai largar o seu trabalho, que você é bem-sucedido e vai começar do zero. E aqui eu acho que, tanto na minha experiência como a sua, eu tive que começar do zero várias vezes. eu também, eu estou numa fase de começar do zero. A gente fala assim, do zero, né? Tem a nossa experiência que a gente nunca perde, a nossa Sim, bagagem que a gente traz junto. Aqui eles dizem, né, que são transferable skills, que quer dizer também a gente trazer as nossas habilidades de outros trabalhos para um novo trabalho. É a mesma coisa na vida, a gente traz nosso conhecimento, a nossa bagagem, né? Mas e até perdi o que eu estava falando. não, mas é que é possível, né, tá? É É, possível, é possível. E é muito legal quando você fala que as pessoas, elas não estão na nossa pele, elas não vestem os nossos sapatos. E não sei se é uma boa notícia ou não, mas as pessoas que vão te decepcionar são pessoas que você ama. Porque quando você se disponibiliza e quando você se permite viver a sua existência 100%, fazer aquilo 100%, você começa a mudar de hábitos, a mudar de jeito, a transformar o seu jeito de ver o mundo. E as pessoas estão acostumadas a ver as coisas do jeito dela. Então, por exemplo, né? A Thalita sempre foi assim, agora tá com esses negócios aí de autoconhecimento, e agora tá toda aí, só dona do nariz dela, porque começa a incomodar, porque saiu, não porque ela tá brilhando, não porque ela tá tendo sucesso, mas porque nós, seres humanos, nos acostumamos a um jeito de ser, e quando aquilo sai da rota, que tem que recalcular a rota para chegar até tal lugar, você não, você fica desconfortável. Só que sem mudança, de comportamento, não tem mudança de rumo de vida, né? é. Não adianta ficar fazendo a mesma coisa várias vezes e esperar que vai trazer uma coisa diferente de volta, né? É, exatamente, né? E assim, hoje de manhã, a hora que eu acordei, que eu fui fazer minha meditação, e aí eu escuto algumas coisas, e a pessoa falava assim:
Eu queria que o sol fosse um pouco mais frio, sabe? Eu queria que a chuva só chovesse quando eu estivesse dormindo. Eu queria que as pessoas sorrissem mais. E aí você acaba esquecendo de olhar para você e que você consegue fazer a diferença. Não é que eu queria que o sol fosse menos quente. Eu posso escolher estar num lugar que tenha sombra e admirar o sol quente na mesma. Eu posso admirar um dia chuvoso, onde eu estou fazendo turismo, porque eu achava isso, sabia, tá? Eu algumas vezes viajei e choveu horrores no dia da minha viagem, horrores. Muito, e no Brasil a gente não está acostumado com isso, né? Então, se o dia tá chuvoso, você fala assim: ai, não dá para fazer nada. Gente, a Thalita mora em Londres. É, aqui eu tive que aprender. Aí é aquilo, faça chuva, faça sol, neve, não interessa, a vida continua. E a vida que segue, como dizem no Brasil, né? Que a gente vai aprendendo com os nossos familiares lá, falando as coisas, a vida que segue, a gente tem que viver, não importa o tempo que está lá fora, né? Vivo com um guarda-chuva dentro da bolsa, porque aqui é assim, a gente não sabe se vai chover, se não vai, quando vai, assim, fazer frio, normalmente 8 meses do ano tá frio, né? Sim. Mas, a gente tem que aprender que como a gente fala sempre pelo autoconhecimento, de que é como você está se sentindo. Não é você se sentir conforme o que está acontecendo lá fora, nesse caso, o tempo. Tá chovendo, então, ai, que saco, né? Que droga, não dá para fazer nada. O que que eu vou fazer? Né? Então, não é se basear no tempo lá fora para se sentir bem ou se sentir mal. Tem que estar bem o tempo inteiro, ou pelo menos grande parte do tempo, tentar estar bem, né? Esse tem que estar bem, ou tentar estar bem, é você ter um bem-estar, apesar de. Então, apesar de ser um dia triste, apesar de ser um dia que, por exemplo, faleceu alguém, estou de luto, mas estou calma aqui dentro do meu coração, dentro daquela possibilidade que eu consigo estar. Porque tem gente que acha que tá bem o tempo todo, é você estar feliz 100% do tempo, né? E adversidades na vida das pessoas acontecem, seja essa que eu falei, no caso de um luto, ou qualquer uma outra, mas você está de bem com você. Você anda com guarda-chuva dentro da bolsa, porque se chover, olha só, eu tenho guarda-chuva dentro da bolsa. Quando eu vim para Portugal, em novembro de 2015, e aí fez um final de semana frio, e aí eu pensei assim, né? Eu vou esperar esse frio passar, depois eu passeio, né? E aí veio dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, e tinha dias que eu chorava de frio. E eu chorava porque eu falava, gente, eu sou obrigada a sair agora, nesse frio para rua. Porque quem é brasileiro, que tem um calendário todo quente o ano todo, acha um absurdo sair na rua. Mas imagina os filhos de quem vive em países que fazem 8 meses de frio, não sair para se divertir. É, você tem Então, que sair, né? se Não, adaptar. se adaptar. E eu aprendi esse truque aí, essa do guarda-chuva na bolsa, trabalhando aqui, né? Dentro de uma empresa, com pessoas, né? Enfim, a maioria, aliás, acho que não tinha nenhum brasileiro lá, não. Eu era a única brasileira. A maioria todos ingleses, né? Ou enfim, do Reino Unido. É, E assim, a gente foi aprendendo com as pessoas, com quem nasceu aqui, né, com essa nova cultura, e como é que faz, e falaram, nossa, você tem que andar com um guarda-chuva na bolsa, como assim? E olha que o inglês falando para mim sobre o guarda-chuva na bolsa, mas o que a gente mais vê aqui são ingleses que tomam chuva. Sim, na Irlanda começou a cair um chuvisco, a minha amiga falou assim, olha, tem um guarda-chuva aqui na bolsa, mas isso para mim não é chuva, tudo bem para você? Eu pensei, meu Deus, como isso não é chuva? Mas tudo bem. Não, não morri, não fiquei gripada, não, meu, as pessoas andam.
E eu via os carrinhos de bebê com aquela parte de plástico. Sim, Gente, essa criança não fica sufocada aí dentro? Essa mãe vai matar esse filho sufocado. Não, gente, está protegendo da chuva e está levando a criança para passear. Então, é, é essa habilidade que nós seres humanos temos de nos adaptar foi o que trouxe a gente até aqui hoje. Então, a gente vai falar, né, de autoconhecimento, de mulher para mulher, de mulheres para mulheres, né? a gente vai. São assuntos, né? Esse podcast são assuntos do dia a dia, são desafios que a gente enfrenta como mulheres, ou talvez como seres humanos, no Sim, mundo, né? Principalmente vivendo na Europa, as nossas experiências. E a base de tudo isso, né, Bi, que é o que eu trabalho e o que você trabalha, é o autoconhecimento, é a transformação pessoal, né, com alguns adendos, porque eu tenho algumas ferramentas, a Bi tem outras ferramentas, a gente tem ferramentas em comum e a gente uhum, resolveu se juntar para poder fazer esse podcast Mulheres para Mulheres, e também temos outros projetos juntas que nós vamos divulgar no futuro, que nós queremos fazer principalmente para as mulheres que moram aqui na Europa, né? Que fica muito mais fácil viajar de um lado, viajar do outro, do que ir para o Brasil, ou então dentro do Brasil mesmo viajar para fazer alguma coisa, né? Quem está sim, e para quem está no Brasil, está escutando a gente também e quiser vir para a Europa para passar uma experiência conosco, a gente já tem até uma fila de espera, né? com certeza, né? Temos também, quem sabe, projetos futuros para fazermos eventos no Brasil também, né? Juntas e tudo. Que a gente quer fazer, né? Mas é muito legal tudo isso, e acho que com esse podcast a gente vai poder atingir, né, mais pessoas, Sim. e poder ajudar um pouquinho que seja, em iluminar alguma coisa ali que precisa de uma outra perspectiva, que precisa de um outro ponto de vista. Porque é isso, né? Não é que eu tô certa, a Bianca tá certa, são as nossas vivências, as nossas experiências, dentro do que a gente estuda, dentro do que a gente aprendeu um pouquinho e da nossa jornada, né, não é. Aqui a gente não somos as certas em tudo, né? Sim, eu Apenas as convido nossas até, opiniões, né? e eu convido até as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo a gente, a colocar em prova aquilo que a gente está falando, né? Como assim Porque colocar em prova? colocar em prova, que eu digo, assim, funcionou para Bianca, funcionou para Talita, mas comigo nunca funciona. Tenta fazer diferente. Tenta fazer diferente, né? E É, aí, a receita pode dar certo para você também. E outra, falando de receita, nem sempre a mesma receita que eu faço na mão da Talita vai sair do mesmo jeito. Vai sair do seu jeitinho. Mas vai sair, pelo menos vai sair, é ou não é? Vai é, começar a acontecer. E aí é. você estava falando, Thalita, das suas habilidades. Conta pra gente um pouquinho daquilo que você gosta de fazer. Então, do que eu gosto de fazer, olha, eu tenho, antes de tudo isso, né, de começar nesse caminho do autoconhecimento profundamente, começar a estudar, começar a fazer cursos, mudar de profissão, que de repente esse é um assunto para um outro podcast, Exatamente, né? exatamente. Mas assim, eu fui me descobrindo nisso tudo, né? Porque antes, para mim, era muito do assim, viver para o final de semana, né? E trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu não sabia muito do que, assim, do que eu gostava, sabe? Eu acho que a vida vai passando e a gente esquece um pouco, pelo menos eu, né? Eu não tinha muito hobby, né? Eu saía assim de noite, porque estava ali com o pessoal do trabalho, tinha algumas atividades, tinha alguns encontros e saía, então eu fui descobrindo das coisas que eu gosto, né? Eu fui descobrindo que nos meus trabalhos, todos que eu tive até então, né, dentro do corporativo, o que eu mais gostava era de lidar com pessoas. O trabalho em si, às vezes, nem importava muito, né? O que que eu estava fazendo, se era marketing, se era evento, se era não sei o quê, se era não sei o que lá, era aquela proximidade com as pessoas, aquele
o dia a dia, sabe, a troca, o aprender com a outra pessoa, apesar de ter conflitos, viu? Muitos. Mas é o aprender é aquele dia a dia com as pessoas, né? Então, eu fui descobrindo que eu gosto muito disso. Nessa altura da minha vida também, eu quero muito, assim, poder estar mais, aproveitar mais o momento, sabe? Usufruir do que eu estou hoje, onde eu estou aqui e agora, que agora eu estou em Londres, e às vezes eu paro e falo, caramba, né? Eu moro em Londres. Nossa, né? Deixa eu me beliscar de novo e tal. Tô tendo essa experiência maravilhosa. Às vezes a gente esquece, né? No dia a dia a gente acaba esquecendo das coisas onde a gente tá, o que As a gente. coisas começam a ficar muito comuns, porque é isso que acontece, né? Para É, quem está no Brasil e que vê a gente morando na Europa, é um glamour, é, né? E aí a gente, sim, tem um período que a gente passa aquele período glamuroso, fazendo turismo na cidade onde você mora. Mas nunca fez turismo em São Paulo, no meu caso, né? Quando morava em São Paulo, eu né? vou começando a ser turista no meu país agora, né? Quer dizer, É. de uns anos para cá, toda vez que eu vou lá, eu quero de repente. E ainda nem em São Paulo ainda não fiz as coisas que eu quero fazer. Enfim, né? De conhecer esses lugares e tal. Mas a gente vai aprendendo assim. E que é mais do que eu gosto? Das minhas habilidades? Bom, depende. Habilidades, quando você fala, são profissionais, que eu penso na minha cabeça. Uhum. Mas, assim, das coisas que eu gosto de fazer, eu gosto muito de ler, adoro ler. Ah, eu adoro viajar, Bia. Ai. Ah, eu Somos aprendi, duas. assim, acho que antes já, desde sempre, eu gostava de viajar, né? Eu ia para a praia com a minha tia, com a minha família quando eu era pequena e tal. Mas, assim, aqui é uma outra, pelo menos para mim foi assim, foi uma outra versão do viajar, né? As coisas se tornam muito mais acessíveis. E viajar, assim, se tornou. É assim, você está aberta para outras coisas, né? Você está aberta para outras culturas, você está aberta para conhecer outras pessoas, você está aberta para provar daquela comida que tem naquele país, sem julgamento, com olhos, como dizem, né? Com olhos de criança, porque você está vendo aquilo pela primeira vez. No seu país é uma coisa. Então, acho que assim, morando fora do Brasil, pelo menos para mim, eu acho que para você também, a gente aprende isso. A gente aprende a se Aprende. abrir para essas novas oportunidades se a gente está disposta, né? Exato. E Esse é o se a gente se primeiro passo. permite? Se E se permite estar disposta àquilo, né? Aliás, vamos colocar esse jargão para gente aqui, para essas mulheres que estão ouvindo a gente, né? É, esteja disposta a se permitir, se permita estar disposta a É o primeiro conhecer passo. novo. É o primeiro É passo. quando você se decide internamente, mas na, na, na verdade, sabe? Na autenticidade. Tem que ser assim. Não importa falar, ah, tá, tô ouvindo isso, legal. Superficialmente na mente, não é isso. É realmente aceitar aquilo, se permitir aqui dentro uma mudança, Uhum. né? Independente de qual seja. Ou se abrir, ou se permitir ir além do que você conhece, porque senão a vida vai ser sempre aquilo, né? Sempre aquela mesma coisa aquele, como dizem também, né, o trabalhar para pagar boleto, e a vida pode ser muito mais do que isso. Com certeza é muito mais do que isso. Com certeza é muito mais do que isso. Né? E aí vocês vão falar também, a Thalita ganha em Libra. E a Ganhe Bianca ganha Libra, e a ganhe em Bianca ganha Libra. ganha em euro, sim. Uma ganha em Libra, outra ganha em euro, mas Outra ganha em reais, outra ganha em exato, dólares, não interessa, não moedas são interessa exatamente o nome do dinheiro que você ganha não faz diferença quando você está disposta e quando você está aberta a se programar para fazer as coisas que você deseja na sua vida, né? Eu tinha a ideia de que. E assim, hein, São Paulo, que é a cidade da Thalita também, é uma das cidades mais caras do mundo, tá? São Paulo não é barato, não, né? São Paulo tá no mesmo nível o quê? De Londres, não é? De Londres, Tóquio, Londres. É, algumas então. outras aí É,
Não Aqui é. em Portugal, a Lisboa é uma cidade que está um pouquinho mais cara, Lisboa e Porto, mas ainda assim não chega no mesmo preço de São Paulo. Então, para vocês que se divertem em São Paulo, saiba que é mais barato às vezes se divertir aqui em Portugal. Então, é uma ilusão essa questão. Mas tá, conta pra gente da numerologia, é isso que eu queria que você falasse, porque é tão legal esse trabalho seu de numerologia, de autoconhecimento relacionado com numerologia. As pessoas vão poder entrar em contato com você e fazer o mapa, o que que precisa para fazer, quanto tempo dura, de quanto tempo tem que repetir. Conta pra gente. Então, além de, né, eu sou life coach, eu sou facilitadora do método da Louise Hay, e a Bianca também, depois ela vai contar um pouquinho sobre isso, que foi aí também que a gente se conheceu lá no Brasil, né, através da metodologia da Louise Hay, dessa formação. É, eu sou numeróloga também, né, tenho algumas outras, enfim, formações, mas a numerologia, assim, para mim, eu sempre gostei muito da numerologia, né? É, sempre me acompanhou desde sempre. Foi a minha tia, até que há muitos, muitos anos atrás, que trouxe a numerologia ali para o meu conhecimento. Aí eu gostei bastante disso. Então, vira e mexe, eu sempre consultava ali o meu ano pessoal para saber como é que estava. E sempre batia, né? E é isso que dizem. Se você está dentro aqui, ali daquele ano pessoal, da energia daquele ano, de acordo, né, com os seus números e tal, é porque você está ali no equilíbrio, você está seguindo o seu caminho, e porque a numerologia, o mapa numerológico é como um guia para a sua vida, né? Nós acreditamos que assim, que a gente já vem com certas coisas para esta vida, onde a gente já tem algumas coisas certas que a gente quer fazer, que a gente quer aprender e quer evoluir. E aquele mapa, ele dá uma direção. Se a gente esquece, ele está ali para como se fosse um GPS mesmo, né? Que a gente usa no carro para ir daqui do ponto A para o ponto B. Se a gente às vezes desvia, ele fala assim: não, não, você está no caminho errado, você tem que voltar para essa rua e tal, não sei o quê. O mapa numerológico é a mesma coisa. E então, é, nessa minha jornada aí de autoconhecimento, eu acabei me profissionalizando, fazendo curso para ser uma numeróloga profissional, né? Sou master em numerologia, porque fiz várias formações dentro da numerologia, que também incluem ali a cabala, enfim, né? Mas eu trabalho com a numerologia de Pitágoras, que eu achei ela mais prática para mim, tá? Mais prática no dia a dia para poder conversar com as pessoas e tudo. E assim, uma sessão de numerologia ela pode demorar de 1, 2 horas a 5 horas, 6 horas, um dia. Mas eu faço de 1, 2 horas, mais ou menos, a numerologia. São 14 números que eu vejo ali no seu mapa, que fala tudo sobre você. Tá tudo ali. Tá a sua relação com seus pais, ou a não relação com os pais, tá o seu passado, o seu presente e o que pode ser o seu futuro, se você está ali seguindo o seu coração, se você está é, em equilíbrio, se as suas energias estão em equilíbrio, né? E eu estava até contando para a Bianca um pouquinho antes que as minhas energias, assim, uma delas entrou num ciclo de 9 anos e é o número 6, né? O número 6 fala muito sobre esse, fala o amor, fala sobre negócios também, fala sobre família, fala sobre mulheres, no sentido da energia, tá? Que eu quero dizer, dessa energia feminina, é isso, do cuidar, do receber, do se abrir para receber, coisas que nós mulheres não sabemos Muitas vezes não fazer, faz, né? não sabemos receber, a gente só faz, 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 faz tudo. Mas enfim, né? Esse também pode ser um assunto para um outro podcast. Uhum, eu estou anotando aqui, tá, os assuntos do podcast e aproveitar que você deu essa deixa. A gente também aceita sugestão, né, E assuntos, né? de Do que vocês assuntos que as querem que a pessoas gente fale. querem que a gente fale, né? Então, um é de falar de imigração, né, Sim, das dentro desse dificuldades, autoconhecimento, a né? imigração, né? A gente pode fazer um adendo aí dentro desse autoconhecimento e como é uma imigração com uma mentalidade diferente, e outras tantos outros assuntos aqui que vocês também podem deixar aqui, né, na caixinha aí embaixo, nos comentários,
se vocês estão gostando, se não, quais assuntos que a gente pode trazer aqui para os próximos podcasts. E a Bianca, queria que você fale um pouco sobre você, se apresenta agora, um pouquinho sobre você também, quais são as suas especialidades, o que que você gosta. Bem, o que eu gosto em comum com você é de viajar, né? A gente descobriu isso, foi muito legal, muito legal. E aqui na Europa, você se planejando. Dá para conhecer muita coisa. E até mesmo dentro do próprio país, né, tá? Às Sim, vezes a gente vai dentro do próprio país, tem um vilarejozinho, tem uma história. E eu sou daquelas que gosta de conhecer a história do lugar, gosta de saber. E se vai comer um prato de comida, eu gosto de saber por que que tem, por que que fez aquilo, né? E tal. Então eu amo essas coisas. Sempre que tem oportunidade. Já tem até a necessaire prontinha com os produtos do jeitinho que passa, né, no aeroporto para não ter problema ah, é. lá. Já tá tudo certinho, já tá. Porque eu chego de viagem, eu tenho lá os potinhos lá de 100 ml, então eu chego de viagem, eu completo e deixo ela já no jeito, porque quando for fazer a mala, é só pegar aquela necessaire e pôr na bolsa, já tá tudo que precisa ali, É. né? E eu trabalhei muitos anos com TI, com tecnologia da informação. Nesse momento, iniciei uma transição de carreira e eu quero viver disso, das terapias. Eu também sou life coach, também sou facilitadora da metodologia da Louise Hay. Eu e a Thalita não fizemos o curso de facilitadora do método juntas, mas a gente fez o de coach. E aí surgiu essa união gostosa aí que eu amo essa mulher, meu. E é assim, a formação de coaching é avançada, né? A gente faz primeiro a de facilitadores. A Bianca foi lá para o Brasil para fazer a dela e eu fui para Portugal fazer a minha. E não casou, sabia, as datas? Eu Não, conheci, né, a facilitadora do método da Louise Hay daqui de Portugal, mas não casava as datas, né? Quando teve curso aqui, eu estava no Brasil e eu falei, uma hora vai dar certo. Uma é, hora vai dar é, certo, não vou me desesperar. E eu conheci a Louise Hay em 2010. Em 2010, em 2006, mais ou menos, eu estava num relacionamento que não estava muito legal, e aí eu comecei a ver que aquilo não estava legal para mim, não estava saindo do lugar, não estava evoluindo, não é por conta da pessoa que estava comigo, foram as circunstâncias do momento, então não estava legal para nenhum dos dois, e eu comecei a fazer homeopatia na época, e eu amo homeopatia, tá? E aí, né, por que que eu comecei a fazer homeopatia? Eu tinha conjuntivite mês sim, mês não. Eu tinha dores de gargantas horríveis, fechava minha garganta. Sabe aqueles spray de própolis? Eu tinha uma coleção em casa, eu usava aquilo um por semana, bem dizer, né? E a gente hoje sabe, né, que a nossa garganta é resistência à mudança, né? O nosso centro energético de resistência à mudança, tem o nosso chakra laríngeo aqui e a nossa comunicação, né? E eu venho de um histórico de família de mulheres que não tem boca para nada, né? Nossa, ela é uma santa. Ela não tem boca para nada. a minha em Ela não. compensação tem boca para tudo. Ai, que bom, que bom. Mas é assim, é achar o equilíbrio também. Exatamente, achar o equilíbrio. E aí, esse monte de doença que acontecia, e aí o que acontecia, tá? Eu tomava antibiótico, um monte de coisa para garganta, dava problema no meu estômago, dava problema na minha flora vaginal, e aí eu tinha que fazer. Eu usava medicamento todos os meses para alguma coisa. E uma amiga minha falou: Ah, isso não é normal. E ela me deu uma consulta de, de homeopatia.
Até se ela escutar aqui, Sandrinha, um beijo para você. Você foi muito importante na minha vida de ter me apresentado a Ellen, que foi a minha homeopata durante muitos anos no Brasil. E quando eu comecei a tomar os remédios homeopáticos e comecei a ter contato com a Ellen, que era a minha homeopata, eu comecei a abrir os olhos para alguma coisa. Peraí, o que que meus olhos não querem ver e que eu obrigo eles verem? Mas E essa que consciência você já tinha ali naquela época de começar a fazer perguntas ou você foi aprendendo não, não, fui agora aprendendo com as com coisas? ela. Fui aprendendo com ela, com as conversas que a gente tinha, porque quase era, ela fazia quase que uma sessão de terapia comigo, era quase que uma psicóloga comigo, as sessões de homeopatia. Tá. E aí, o que que aconteceu? Eu terminei esse namoro, né? Na verdade, eu libertei a pessoa que estava comigo, né? Não foi um rompimento, né? Naquela época você Porque via assim também, Bianca? não, não via assim. Na verdade, eu pensava assim, ele tem que gostar de mim do jeito que eu quero que ele gosta. Do jeito que eu quero que eu goste, né? Assim, não, você tem que me amar do jeito que eu quero me sentir amada. E não aceitava o jeito dele gostar de mim. Já que não, você não gosta de mim do jeito que eu quero ser gostada, do jeito que eu quero ser amada, então eu também não quero, É. né? E fala que você me ama. Meu, calma aí, o que está acontecendo com você? Não, você não está falando, então é porque você não me ama, então tchau, né? Foi um rompimento feio, né? Desse jeito. Nossa, olha, um podcast aqui de relacionamentos a gente tem que fazer, acho que vai ter 1 milhão, milhares A de gente pode, a gente, ó, eu tô relacionamentos. anotando. Eu também tenho, olha, muita coisa para contar, viu? Então, e aí, beleza. E aí, tudo isso para contar o quê? Quando eu terminei esse relacionamento, eu comecei a olhar para mim, né? Eu Foi comecei a através desse olhar. relacionamento que te deu um despertar da consciência aí, ou espiritual, ou não ainda? Foi através das consultas que eu fazia com a homeopata. Inclusive, depois dessas consultas que comecei a fazer com ela, eu procurei um curso desses de imersão, desses que a gente vai fornecer também, né? Já É, pensou que legal? Ó, gente, é sério, tem fila de espera e o país que a gente vai estar depende de vocês. Se tiver muita gente inscrita na França, é ou não é, tá? A gente vai para a França. vamos Se tiver unir muita gente, o as autoconhecimento a brasileiras. viagens, né? E são as viagens com propósito, viagem para dentro de si mesmas e viagem Ex- para determinada localização, né? Exato. E aí, o que que aconteceu? Eu fiz esse curso. Nesse curso, eu conheci um rapaz que já tinha feito o curso, que trabalhava comigo, e aí ele se identificou comigo e falou: Nossa, você fez, que legal. Esse curso foi um divisor de águas. Inclusive, depois que eu fiz esse curso, algumas pessoas falavam assim para mim: Ah, é? Foi aprender a fazer um curso de ficar egoísta? Porque, na verdade, eu sempre olhava para todo mundo, né? E aí, quando eu comecei a falar não para as pessoas, eu comecei a falar sim para mim, eu comecei a desagradar. E olha, isso foi em 2010, a gente está em 2024. Até hoje eu ainda tenho resistência. Muitas vezes eu ainda quero agradar. Muitas vezes. Que acho que essa é a estrada também, né? A jornada do autoconhecimento. Não significa que você ah, curou ou lidou com algum desafio, alguma ferida sua aqui dentro, que, nossa, curou pro resto da vida. Naquela situação pode ser que sim, mas ela volta com outras carinhas, porque vai te testando, né? O que a gente diz, o universo testa para ver se é isso mesmo, se você passou de ano, entre aspas, tá? Passou Exato. de ano, porque sempre ainda tem alguns resquícios aqui dentro, né? Então a gente vai é como na escola, é escola. É uma escola que a gente vai passando de ano conforme a gente vai aprendendo de uma forma diferente ali na prática, né? Curando as feridas, olhando para dentro, que não é bonito, né, Bianca? Não é bonito. Não, não é. Esse, muitas pessoas romantizam, né? Gente, se a gente também falar alguma palavra errada, eu principalmente, em português, vocês me perdoem, porque às vezes a gente se confunde com o inglês e o português, como é que fala, às vezes eu não lembro mais, e não é brincadeira, não, é a realidade. Ah, ontem eu estava com um casal inglês aqui em Portugal, né?
conversando o dia inteiro com eles. E aí tinha hora que eu ia pedir a comida, eu pedia em inglês, aí a pessoa olhava para mim, respondia em inglês e eu pensava assim, nossa, por que que ele tá respondendo em inglês para mim? Porque dá esse nó mesmo, né, na Ah, cabeça, a gente é, começa a falar essas dá. línguas, mas é muito legal isso que você está falando do não ser bonito. É, não é bonito. Não Não é é. A gente bonito. romantiza, pode ter até algumas pessoas que romantizam, né? Eu acho que é libertador. Não, ele, e é um desafio gigantesco Mas é difícil, e é um trabalho constante, né? Você não vai fazer hoje, amanhã você tá linda, perfeita, maravilhosa. exato. Não é um elixir que você vai lá, ai, olha, beleza, vou conhecer meu medo, vamos tomar o medo? É, e resolveu. Não, não Né? tem pílula mágica, não tem remédio mágico. É. É, eu acho que tem E não acaba nunca, acolhimento. né? Como dizem até assim, você não vai ganhar um certificado, né? Parabéns! Você se Você venceu o formou, medo. você se formou no quesito medo. É, não, não existe isso. Existe você acolher o medo. E aí até depois eu também vou anotar isso daqui, porque teve Fazer com uma medo amiga mesmo. Medo não amiga e ela some. falou para mim: "Ai, você nunca falou a respeito disso de quando você foi para a Europa, nunca escutei isso do seu medo. Fala um dia". Então sim, estou anotando já aqui também. E aí o que aconteceu? Nesse curso, eu conheci esse rapaz me falou do livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida, e aí eu fui atrás do livro, comprei, comi o livro, né? Comi. Meu, o livro, eu queria morar naquele livro. E aí todo mundo que eu conhecia, eu queria dar um livro de presente, que eu sou dessas, né? O negócio deu certo para mim, tanto é que é o nome do meu projeto, né? Deu certo na minha vida, eu quero que todo mundo receba e tal. E aí, isso foi entre 2010 até 2012. Em 2013, através de um amigo meu, eu conheci uma menina que fazia radiestesia e eu, que negócio é esse? Que trem é esse? Né? E aí ela trabalhava lá com pêndulo e ela morava no interior de São Paulo, tinha ido para a capital para fazer o curso. E aí ela me vendeu algumas terapias e aquilo fez uma diferença na minha vida. Aquilo deslanchou de um jeito que eu falei: Nossa, eu quero fazer o curso disso também, quero o curso de radiestesia genética, para eu cuidar da minha família. Ó, eu não pensei em cuidar de mim. Você Hum, vê? hum. Naquela época, para eu cuidar da minha família. Imagina, minha família vai ter um médico em casa. Tanto é que algumas pessoas da minha família que faleceram, eu tenho certeza absoluta de que eu fiz a passagem. Uma dessas passagens, uma pessoa que é do espiritismo falou para mim: Nossa, tem muitos irmãos de luz aqui. E eu pensei, ainda eu estou fazendo a coisa certa, estou no caminho certo, então estou fazendo essa passagem certa. E aí eu comecei a usar a radiestesia, e aí sempre trabalhando com TI, radiestesia, aí tinha partes do corpo na radiestesia, eu falei, nossa! E aí depois que você se forma, que você já é avançada, que você já fez reciclagem, você pode começar a incorporar no seu tratamento coisas que você deseja, eu comecei a incorporar Luiz e Rei no meu tratamento. E aí, cada vez mais eu absorvia mais coisas da Luiz e Rei, fui ficando mais apaixonada. E aí não deu para fazer a formação aqui em Portugal, que as datas não bateram. Aí a Renata Fornari fez lá no Brasil a primeira turma, mas não dava para ir para o Brasil nessa época. Depois teve pandemia, e aí quando acabou o momento pandêmico, que a gente podia viajar, fui visitar minha filha, que estava passando por alguns momentos de dificuldade também por conta da pandemia. Ela tinha tido depressão pós-parto depois que ela teve o meu netinho, e aí ela fez o tratamento, e aí a pandemia foi lá, não teve jeito, derrubou ela, e aí eu não podia estar lá, né? Apesar de ela dizer para mim, e eu fico muito feliz no meu coração, de que, apesar da distância, eu era uma pessoa muito presente, e isso ajudou muito ela. Então, é muito legal que essa conversa que a gente tem aqui,
esse papo que a gente tem aqui, se você está vendo a gente via vídeo, se você está escutando a gente no podcast, você não precisa se sentir sozinho. Você tem um acolhimento, né? Então, fui visitar ela em 2022. E aí eu vi que ela não estava bem, fiquei 3 meses lá, voltei para cá, fiquei 3 meses e voltei para lá 3 meses de novo. E aí a Renata Fornari surgiu o curso de facilitadora da metodologia da Louise Hay. E eu, caramba, queria fazer, mas e agora? E como é que eu vou conseguir a grana? A universo se vira aí. Eu quero fazer esse curso. Gente, caiu um dinheiro de fundo de garantia no minha conta. E aí, depois a gente vai falar de manifestação, porque é uma coisa que eu amo, né? E Mas eu, nessa história toda, quando que você começou a fazer as coisas para você, por você mesma, sem ser para os outros? então, quando eu comecei a Quando fazer que por virou esse mim olhar mesma, para você, olha, para os outros? quando eu decidi vir para Portugal, quando eu Hum. decidi vir para Portugal. Mas isso não foi consciente, né? Não, não foi consciente, não foi. Foi a primeira decisão que eu tomei por mim mesmo, que eu olhei para mim, para minha vida e falei, Bianca, você merece isso. Vai fazer o que você quer. E depois chegando aqui, aí eu fiz formação de yoga, fiz outras formações e aí fui entrando em contato comigo e aí eu comecei a olhar realmente, né, que eu colocava o outro em primeiro lugar, colocava a empresa em primeiro lugar, o filho em primeiro lugar, e a Bianca era a última da lista, né? Mas olha, a virada de chave da consciência foi Louise Hay, aprendendo a gostar de si mesmo, que ele não se critique, não se assuste, aprenda a pedir ajuda, e aí, com as vivências no curso, né, que eu fiz de facilitadora, foi uma virada de chave total. E assim, quando eu falo que foi uma virada de chave total, não significa que eu recebi o certificado de, olha, É, agora a Bianca olha para ela. Eu já estava olhando para mim de maneira inconsciente, por conta de autoconhecimento. Lá eu tive certeza de quanta culpa, porque assim, né? A gente é grato por várias coisas que acontecem na vida da gente, mas eu tinha uma gratidão com culpa. Então eu me sentia em dívida com as pessoas, então eu tinha que dar, cada vez mais. E lá no curso da Louise Hay, eu caiu a ficha disso, e assim, gente, ser grato é ser grato. Gratidão não traz dívida para ninguém, né? e assim, né? Mesmo nessa jornada aí, que foi até uma coisa que você falou, né? Do autoconhecimento, etc., quando você estuda, faz imersões, ou faz cursos, ou participa de workshops, vivências, etc. Isso não quer dizer assim, né, que nós que facilitamos esse processo para outras pessoas, que a gente não tem dificuldade, né? Que nós fomos lá, igual a Bianca falou, né? Nós vimos tudo isso, percebi que fazia para os outros, não para mim. Aí agora eu só faço para mim e estou perfeita. Não, porque todos aqui, né? Nós somos seres em evolução. Algumas coisas são diferentes, por exemplo, no meu caso, eu vejo que eu saio das situações mais fácil, assim, por exemplo, se eu fico chateada, se eu fico meio deprê, ansiosa e tal, eu consigo ver essas situações de um ângulo diferente do que eu via antes, consigo usar ferramentas que eu tenho, que eu adquiri através do autoconhecimento e saio dessa situação mais rapidamente do que eu saía antes, né? E lido com as coisas de uma forma diferente. Não significa que tudo é perfeito, que tudo é lindo, porque não é assim, né? A gente vai aprendendo, as situações vão vindo para a gente de formas diferentes em outros níveis, né? Que a gente fala, em outros níveis, né? Que o nível vai para cima, não é linear. Então, Exato. é essa a diferença, né? De quando você está totalmente ali inserida em ilusões,
né, em toda naquela distração do mundo, e quando você tem ferramentas para estar mais presente, para estar mais consciente e conseguir olhar para dentro, né? E, Sim. E assim, a gente não está desestimulando ninguém quando a gente fala que é difícil, que é desafiador, tá? tem A que saber, gente né? Tem que ter é, coragem para olhar para dentro. tem que ter coragem para olhar para dentro, tem que se permitir, tem que estar disponível, tem que estar disposto, porque a lei da atração tem muita gente que fala, ah, é só você querer. Não é só querer, não, tá bom? Isso não é real. É, porque se fosse só querer, tava todo mundo bilionário no mundo, né? Todo mundo tinha saúde perfeita, todo mundo tinha relacionamentos lindos. Ah, eu quero. Não, né? Com o passar do tempo, a gente vai estudando que aquilo que você sente no seu coração é a língua que o universo está entendendo. Então, ai meu Deus, eu quero um relacionamento maravilhoso, mas eu tenho um dedo podre, só vem cara para mim. Aí a esteira do universo que te entrega tudo que você deseja. Escuta essa frase, tem o dedo podre, só vem cara errado para mim. Ah, ela quer gente errada para ela. É isso que ele entende, porque é isso que você está sentindo, né? E aí você vê gente que fala assim, meu, como que essa pessoa faz isso o tempo todo? Por quê? Porque ela vive feliz, porque ela vive com bem-estar, que é diferente, que é aquilo que eu falei no começo do feliz. Então a gente incentiva sim você a se olhar, a se conhecer melhor, a acolher o que tem aí dentro, porque foi isso que fez com que o meu caminho da Thalita se cruzasse, foi isso que fez com que acontecesse essa parceria, foi essa coragem de vir aqui e falar das nossas. Ah, eu ia falar flexibilidades, mas não era isso que eu queria falar, não, das nossas sensibilidades, das nossas fraquezas, para falar com vocês a respeito disso, para vocês saberem que é possível de acontecer na sua vida isso também. E de você viver melhor, porque aí quando você acorda de manhã, você fala, ai, tá sol demais, ai, tá isso demais, tá aquilo de menos. Você já começa a ter uma perspectiva de vida, né? Não tô falando que você vai viver uma vida de Poliana. São as reclamações, né? Eu escutei isso também num podcast que eu sigo, mas acho que esse eu escutei no Instagram, de uma das pessoas que eu sigo, que falam de autoconhecimento e tudo, né? Que é isso, né? É que a mentalidade, uma mentalidade assim de sucesso, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de prosperidade, quando você está em ambientes, vamos falar assim, né? Em ambientes onde tem mais abundância, digamos assim, né? Você para e escuta a conversa das pessoas, né? Ali, vamos dizer, 60% das conversas você não vai escutar, nossa, ai, tá tão quente, né? Hoje. Caramba, tá muito quente. Ou quando tá frio, nossa, tá tão frio. Tá sempre reclamando, nunca tá bom. Quando tá frio, é calor. Mas quando tá calor, tá muito calor. Então, sabe, vamos lidar com aquilo, vamos agradecer e vamos receber o que tá vindo. Né? Tá calor? Tá calor. Tá gostoso, sabe? Vamos se hidratar, beber água, vamos não sei o quê, vamos nos cuidar, mas dentro desse ambiente está calor. Então a gente vê as diferenças, não que as pessoas não reclamem, porque reclama, lógico, mas é passar a maior parte do tempo não reclamando. Pensando em outras coisas, trazendo a solução ao invés de se focar no problema. É muito isso, né, o que faz a diferença. A gente se pega muitas vezes dentro daquele problema, a gente se perde no problema. E Fica aí no loop infinito, né? isso, né? E aí, disso tudo que vem a lei da atração, das leis do universo, onde você foca a sua atenção, é aquilo que você recebe. Então, se está no problema, é problema que você vai receber. Se você foca na solução, lógico que não é simples assim, é muito mais profundo, né? Mas, falando de Falando uma forma de uma simples, isso, né? é isso, né? E o que a Bianca falou de se sentir bem, né? É isso. É a gente tentar estar bem a maior parte do tempo. Porque não dá para ser feliz 100%, isso não existe, né? Quem tá nessa de estar 100% feliz,
de repente não está mais nem já é um ser iluminado, porque não dá, tem Tá fazendo hora desafios, extra aqui no planeta. desafios, a vida Ou, não é tão ou fofa. algum ser de luz mandou ele para cá e É, falou: não, então, vamos pelo deixar ele menos lá para assim, servir de exemplo. exato. Então, pelo menos 51% do tempo, digamos assim, a gente tem que estar se sentindo bem. Tem que fazer o possível para se sentir bem, para estar feliz, e é aqui dentro. E é essa energia que vai predominar. Então, aí você vai começar a atrair coisas que estão ali, que vão bater nessa energia, porque o igual atrai o igual, né? Não é isso, ai, Exato. os, como dizem, assim, acho que é os opostos se atraem, não é isso, Os não opostos se existe atrás, opostos isso se não atraem, existe. é o igual atrai igual. Exatamente. Então, se você está Semelhante atrai isso, semelhante. exatamente, essa é a melhor palavra. Semelhante atrai semelhante. Então é isso, você está se sentindo bem, o universo vai te trazer coisas que vai fazer com que você se sinta melhor ainda, né? Uhum. Você se sinta grato por aquilo, muito melhor. Mas, né, a gente tem muita coisa para falar nos outros podcasts. E tem muito assunto para a gente ir falando, esses assuntos dentro do dia a dia, com os desafios do dia a dia, né? Que é esse o nosso intento aqui, a nossa intenção do podcast Mulheres para Mulheres. Mas eu acho que por hoje, eu acho que é só, Eu né, acho que Bia? é por hoje é isso, né? Se você gostou dessa conversa, se bateu aí no seu coração, deixa um comentário aqui pra Isso. gente, deixa a Repercutiu aí no coração. sugestão, deixa uma sugestão de assunto que você gostaria, de que mulheres imigrantes, como que elas vivem, fora do país, qualquer assunto que você quiser. Compartilha com outras pessoas para a rede social que a gente está publicando agora. Entenda que esse conteúdo é relevante, que caiu aí no seu coração Chegar e para foi uma mais sementinha boa, pessoas. chegar mais para mais pessoas, porque é de mulheres para mulheres Isso, e não quer e dizer que você também, né, que tudo que a gente está dizendo aqui, que vai bater no seu coração, que você vai concordar ou não. Mas como nós dissemos, né, o nosso trabalho são as nossas experiências, são as nossas vivências, o que nós esperamos é que faça sentido para alguém, sim, e que sim. ajude alguém nos seus desafios, nos seus problemas, e a ver as coisas de uma forma diferente, né? E assim, a agenda da Thalita é concorrida, viu, gente? Se vocês quiserem mapa numerológico, corre, Corre, como porque life coaching também, como tem life coisa coach nova para sair também, aí, tem vivências, tem retiros, como o da Bianca também, né? Tem isso. bastante gente atrás da Bianca, ela é uma mulher ocupada, mas ocupada na leveza, viu, gente? Não é ocupada de não ter tempo para fazer nada, que isso é Ah, outra coisa exatamente que a gente vai isso. trazer aqui, porque tem que se olhar, também tem que se dar tempo, é um olhar diferente que dá para ser diferente, né? E outra coisa, hein, gente? Essa questão do tempo, essa coisa do ocupado, é porque a gente determina limites, tá? Para nossa, tanto a Thalita para ela, quanto para o meu, as nossas agendas, sim, tem fila de espera. Para o trabalho numerológico da Thalita, para o trabalho de life coach, de mentoring, para mim também, para o trabalho de life coach, de mentoring e de equilibração energética que eu faço através de várias linhas de radiestesia. Entre em contato com a gente para saber do nosso trabalho. Vai ser um prazer enorme ajudar você a transformar o seu dia, o seu mês, seu ano, sua vida em algo que você vai conseguir ferramentas para ser mais produtiva, não no sentido de virar workaholic, mas de trazer um equilíbrio para sua vida, não é, tá? É isso mesmo. Então tá bom, até a próxima. Até a próxima semana que vem, né? Isso, e obrigado por estarem aqui. Oh, a porta abriu. Por estarem nos assistindo. Um beijo, gente. Tchau, tchau, Até. Bi. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.